como você está, você ouça esse texto que eu vou ler agora, guarda esse texto da palavra do Senhor aí no coração, tá bom? Só para guardar, acompanha, abra bem os seus ouvidos hoje. Então ele me disse: não cede as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na sua imundície. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nesta manhã interceder, Senhor Deus, clamar a Tua presença nas nossas vidas. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio nesta noite. Que Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração para dar fruto para a glória do Teu nome. Que Tu tenha misericórdia do Teu povo e de mim, que vou ser Teu instrumento nesta noite. Eu nada tenho para dar a eles, mas Tu tens, Senhor. E eu me coloco nas Tuas mãos para que Tu faça isso através da minha vida. Exorte, console e edifique o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Que cada pensamento aqui seja levado cativo à Tua presença, Senhor. E que, ó Deus amado, possamos nos render à Tua palavra, que jamais passará e que logo se cumprirá totalmente. Em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Esse texto, o texto que você vai gravar aí e guardar aí no seu coração, ou no fim da palavra, tá bom? Não é agora, no início. Mas hoje nós vamos falar sobre discernir os tempos e as épocas. Nós precisamos mais do que nunca pedir ao Senhor discernimento. O dom que Deus dá e dispõe para cada um de nós. Precisamos ter discernimento. Discernir os espíritos que estão operando, se é de homem, se é do diabo ou se é de Deus. E discernir os tempos que nós estamos vivendo, confrontando, relacionando com a palavra de Deus para entender nesse tempo, o tempo hoje que estamos vivendo hoje. São tempos difíceis esses que nós estamos vivendo hoje? O que vocês acham? São difíceis? São tempos difíceis. Quem achar que está fácil é quem está trabalhando e está andando a favor do que o mundo, que jaz no maligno, está andando. Está tudo bem, ele está fazendo tudo que não presta lá fora. Porque infelizmente a palavra de Deus não chegou lá para poder confrontar, né? E nós, igrejas, somos que somos esse porta-voz dessa palavra para chegar lá. Naquele que está perdido, para que ele seja encontrado. São tempos difíceis, tempo de prova, tempo de lutas, tempo de pais contra filhos, filhos contra pais, como nunca vimos. Tempo de tribulação, de perseguição.
tempos em que os inimigos do homem são da sua própria casa, tempos de escândalos, tempos de heresias, tempos de apostasias, tempos em que as pessoas não suportam ouvir a verdade da palavra de Deus, até mesmo na igreja, crente que não suporta ouvir a palavra, porque confronta com aquela vida que está errada que eles estão vivendo. São tempos verdadeiramente difíceis, e o Senhor pede que nós discernamos os tempos que nós estamos vivendo, porque aquele dia não pode pegar o crente de surpresa, porque ele está discernindo e sabe se está chegando a hora, se não está. E tudo que a gente vê hoje, tudo, passa um pedacinho no noticiário, por outro, e você vai ver Deus gritando: estou voltando, preparem-se. Ele grita hoje, ele não mais fala, ele está gritando: eu estou voltando, se prepara, igreja. Eles estão aí, que a época e o tempo é esse, não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que é esse o tempo e a época da profecia da volta do Senhor se completar. Não duvide disso, porque a palavra não mente. A palavra é a mesma ontem e hoje será eternamente, vai passar o céu e a terra, e a palavra do Senhor não vai passar. Então não duvide, não ache como Pedro disse ao faz tanto tempo que quer falar isso e nunca acontece. Cuidado. Foi nessa daí que o mundo morreu todo afogado na época de Noé. Viu? Achando que era conversa, que não ia acontecer, e quando menos esperou, aconteceu. Vai acontecer de novo. E vai acontecer de vez. E os que estivermos prontos, como cantamos hoje, vamos subir. Amém? Vamos subir. Para a glória de Deus, vamos estar com Ele. Então, discernir quer dizer isso. Eu estou aqui com... Deixa eu me arrumar bem aqui. Não podemos, como os de fora ficam, alienados, olhando as coisas. Tem gente que diz assim para mim: eu não quero nem ver essas coisas, que eu não me sinto bem. Não adianta você botar um tapa-olho, querido. Vai acontecer, está acontecendo. Olhe, confira e diga: glória a Deus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não faça vista grossa, porque não vai adiantar. Você precisa olhar e perceber, que é para você saber o quão urgentemente precisa estar pronto para subir. Porque ele pode vir agora. Ele pode vir daqui a uma hora. Por que a gente vive nesse mundo pensando que vai viver 50 mil anos? Não vamos. Então a gente precisa saber trabalhar como se fosse viver muito tempo, mas sabendo, trabalhando e esperando o Senhor a qualquer minuto. Não é nem hora, é minuto. Ele volta. E nós temos que estar pronto e não enraizado com coisas desse mundo, embaraçado com as coisas daqui. Mas livres. Nós temos que viver com os olhos fitos em quem? Pouca gente sabe. Onde é que nós temos que ficar olhando nesse tempo? Mais do que em qualquer outro tempo? No Senhor. No autor e consumador da nossa salvação. Tire os seus olhos da concupiscência do mundo. É muito bonito o que o diabo e o mundo caído oferecem, mas é preço de inferno. Então não queira. É a sua eternidade. Não troque. Não troque por sopa de lentilha, como o outro já fez, né? E perdeu o direito dele de primogenitura. Não faça isso. Mas, infelizmente, eu sei de muitos que trocam as coisas de Deus pelas coisas que o mundo oferece, porque enche os olhos, dá desejo no coração, a mente já vai longe imaginando o prazer.
E aí o fim é trágico. O fim será triste. O fim será triste. Invista no eterno, porque o mundo jaz no maligno. E quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então invista no que é eterno, com tudo que você tem, e nunca no que é temporal. Veja, avalie e reflita. Quanto do tempo do seu dia você investe no seu espírito, que é eterno, e quanto tempo do seu dia você gasta com aquilo que é fútil, que é temporal, que não alimentam, que só mesmo mexe com seus desejos carnais, com as suas vontades, com seus prazeres, que destrói a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus. Só para você refletir. Quanto tempo? Bota aí no relógio. Eu vi um pregador dizer que o Zap, o Instagram, o Facebook, eles vão ser testemunha de que não foi por falta de tempo que a gente tomou tempo para estar com Deus. Sério, né? Sério. A gente tem tanta coisa na frente. Irmãos Maunice sempre diz assim, aquilo que ocupa os seus pensamentos 24 horas, aquilo é o que você ama, que você adora. Quanto tempo Deus tem da sua vida? Quantos pensamentos Ele ocupa seus durante o dia? Ele realmente tem o primeiro lugar? Ou você troca o momento com Ele por qualquer coisa? Quantos preferem estar na televisão do que adorando ao Senhor? Do que ter tempo para ler a palavra, para meditar nela, para estudar, para alimentar, para vencer um pecado, para lutar contra um desejo que não é de Deus, em oração, clamando a Deus misericórdia. Quanto tempo? Nós precisamos avaliar isso. É tempo da gente buscar discernimento. Nós precisamos buscar discernimento. O tempo inteiro, nós precisamos buscar discernimento ao Senhor. Esses textos que nós lemos no começo são as características dos homens desses tempos. Caráter, inclinação dos corações. Em tudo ele não está centrado em Deus. Esses homens desses últimos tempos. Ao contrário, eles só querem fazer aquilo que desagrada a Deus. Não discernem. Nós vimos nas Olimpíadas, meu Deus, quantos comentários. Quanta exaltação, quanta mangofa com a ceia do Senhor. Demônios. Mas como eu me alegro quando eu vejo um crente, servo de Deus, que vence ali, dá glória a Deus e fala a palavra e diz que é Deus, que a honra é para Deus. Um servo de Deus, servos de Deus que estão ali, honraram. Mesmo debaixo de toda a opressão, de tanto demônio que foi ali invocado. Nós estamos no mundo que jaz no maligno. Mas nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Não ser conivente com as trevas, mas ser o contrário, iluminar onde está preto, onde está escuro, onde tem ignorância da palavra. E esses atletas que se erguem, que glorificam a Deus, você viu que falou até em línguas, ficou tão feliz porque ganhou, que falou em línguas e contaminou tudo quanto foi colega que estava ali. Que coisa linda, que testemunho. Né? Quantos de nós faríamos isso? Né? Então, e a tribo de Isacar, ela recebeu de Deus discernir os tempos e as épocas, para orientar Israel como eles deveriam agir. Veja, Deus deu à tribo de Isacar isso. Olha, você vai discernir os tempos e as épocas. E Isacar orientava Israel como eles deveriam agir. Nós também temos que discernir para poder orientar as pessoas. Né? Jesus dizia para a multidão, né? Precisamos mais que nunca discernir o temperamento. Jesus dizia às multidões: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente,
Logo vocês dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu? Como não sabem interpretar o tempo presente? Nós mesmos olhamos, olha, vai já chover, né? A gente olha e sabe que vai chover. Por que a gente não sabe interpretar diante de tudo que está acontecendo? A natureza gemendo, as coisas acontecendo, o caráter do homem, os sinais que se mostram, não tem mais nada. Nada novo ainda que não foi manifestado sobre a volta de Jesus. Nada, está tudo já manifestado. E nós precisamos discernir isso. Tudo nesse tempo de hoje nos mostra que ele já volta. Vai para a próxima. Já dei aí, vá lá na outra. Já passei no... Pode passar mais uma. Eu acho que eu ia mais rápido aqui no meu. Quero ler aqui antes de passar para esse aí. Quero ler um texto que está assim, 1 Pedro 2,9. Eu quero que você, hoje, lembre, bote no seu coração uma coisa e tenha convicção dela todos os dias da sua vida. Cada vez que o inimigo vier com uma sugestão para alguma coisa, você vai se lembrar do que você é. Se você souber quem você é e quem está com você, você não vai satisfazer o diabo, nem a carne. Está escrito em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que você é? Diga, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E para que é? Para ficar sentado no banco, coçar a cabeça, fazer cafuné? Não, para que é? Para anunciar, proclamar a palavra do Senhor, as grandezas daquele que tirou das trevas para a luz. Mostrar aquele amor maravilhoso que Deus tem por nós, que se fez homem, que foi aquela cruz por nós, que derramou sua última gota de sangue para que nós fôssemos redimidos e voltássemos a ter comunhão com Ele. Nós temos que anunciar isso. Anunciar para as pessoas que estão tão desamadas que há alguém que a ama tanto que morreu por ela. Elas precisam ouvir isso, né? Ótimo, voltou aí. É por isso que esses tempos sendo difíceis como estão, que nós temos que saber também que esse é tempo de vigiar e orar mais. Pode mudar. Tempo de vigiar e orar mais. Mateus 26, 41. Diz lá, leia o vermelhinho ali. É tempo de nos desembaraçarmos de todo o peso do pecado que nos rodeia. Hebreus 12, 1 diz o quê? Portanto, com perseverança, a gente tem que se livrar do pecado que nos atrapalha e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Amém. Correr, anunciar a palavra do Senhor, viver Cristo, que Cristo possa estar vivendo em nós. Pode mudar, passe aí para outra. É tempo também de conservar os olhos fitos em Jesus, Hebreus 12, 2. Vamos lá? Tendo os olhos. Bora ler todo mundo. Autor.
Glória a Deus. É tempo também de buscar mais o Senhor enquanto se pode achar. Veja o que é que diz a palavra em Isaías 55:6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Lembra da arca? Na hora que a porta fechou, não adiantou mais bater. Quando o Senhor voltar e levar a igreja, não adianta mais gritar, porque o Espírito Santo nem vai estar mais aqui, porque vai com a igreja. É a hora de buscar. Você está aqui nos visitando, a hora de buscar o Senhor é agora. Porque se Ele vier hoje à noite, você já tiver tomado essa decisão ao lado dEle, você está selado e vai com Ele. Jesus estava lá na cruz do Calvário, ao lado de 2 ladrões, e um se arrependeu. Lembra-te, Senhor, de mim quando estiver no teu reino. E ele disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo, hoje, nem amanhã, nem depois, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo, se você abrir seu coração, colocar Jesus no seu coração, e Jesus voltar, você vai estar com Ele. Para a glória de Deus, amém? Então é hoje mesmo. Passa aí o outro. Tempo também de nos santificarmos. A palavra aqui nos santifica. Lá em João 17:17, Jesus disse, orando por nós, tá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É tempo também de, sem a santidade, sem ela, a gente vai ver a Deus. Está escrito em Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Sem... Não é porque está no rompimento da igreja, não. É porque domingo aqui é pular rouba a igreja. Eu acho muito bonito os crentes. Desde quando eu leio a Bíblia. Santidade. Santidade é andar como Ele andou. Deixar que Ele viva na nossa vida, que Ele se manifeste na nossa vida. Né? Isso é que é santidade. Pode passar. Também é tempo de alimentar a nossa fé. Gente, Jesus Cristo fez uma pergunta. Essa pergunta eu sempre tenho assim no meu coração, sabe? Porque quando eu li aquilo ali, me chocou. Ele disse assim, porventura, eu encontrarei fé na terra quando eu voltar? Gente, e ele vem buscar a igreja. E ele diz, porventura, encontrarei fé na terra quando voltar? Então, nós temos que vigiar sobre a nossa fé. Por quê? Porque Satanás faz tudo para roubar a nossa fé. Abre os nossos olhos desse tamanho para a gente ver circunstâncias ruins ao nosso redor. Impedindo que a gente veja a graça e o poder de Deus de transformar circunstâncias. E a nossa fé vai minando. Não acontece o que a gente orou, a nossa fé vai minando. Cansamos de esperar uma resposta à nossa fé, porque o diabo vai minando. Aí, meu Deus, cadê? Nem respondeu a tua oração. Aí vai deixando minar. Vai deixando minar a fé, o diabo vai roubando, porque ele só veio fazer isso mesmo, roubar, matar e destruir. E nós devemos proteger a nossa fé, guardar a nossa fé. E como é que eu vou cuidar dessa fé? Né? Lá em Romanos 10:17 diz assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Cada vez que eu leio a palavra, a minha fé está sendo alimentada. Quanto eu mais conheço de Deus, quanto eu mais conheço dele, mais eu vou sendo fortalecida na minha fé. Eu vou crer nele e não nas circunstâncias. Eu vou crer nele e não no que o diabo sussurra e eu penso que sou eu que estou pensando. É o diabo que está sussurrando. Acorda. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, se é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Veio um pensamento, passou ali, a luz da palavra não está bom. Sai, em nome de Jesus, repreendo. Tem que vigiar. Eu já disse e volto a repetir. Primeiro você pensa. O pensamento traz um sentimento. E o sentimento vai fazer você tomar uma atitude. Danou-se.
Pense, o processo é esse, eu vou pensar. O senhor diz assim, se um homem olhar para uma mulher e pensar em ter sexo com ela, já adulterou. Nem chegou lá, mas já adulterou. Porque pensou, sentiu, desejou e se tiver oportunidade vai fazer. O processo é esse, em tudo. Até para criar uma mesa, o cara primeiro planeja, né? A arquiteta está aqui, ela primeiro planeja uma casa, faz lá os cálculos, tudinho, para depois executar. Então, primeiro vem o pensamento. Aí depois isso vem para você tomar uma atitude e muitas vezes é uma coisa que magoa, que fere a gente e não é fácil, gente. Realmente tem coisas que vêm e ferem o coração da gente de uma maneira terrível. E que a gente precisa pedir a graça de Deus para não abrigar um pensamento errado e segurar mágoa e falta de perdão no coração. Porque senão a próxima vez que encontrar com a pessoa, nós vamos responder a ela de acordo com a mágoa e a falta de perdão que está no nosso coração. Agradamos a Satanás, ele bate palma, pula feliz da vida, eu consegui mais uma vez, ele diz. E nós entristecemos o coração do Senhor e o Espírito que nós amamos. Quantas vezes entristecemos o Senhor? Porque tomamos atitudes impensadas, né? Então, temos que alimentar nossa fé. É tempo também de manter a lâmpada acesa, nosso espírito, cheio da unção do Senhor, azeite de reserva, orando, lendo a palavra, sendo cheio, todo o tempo buscando estar na presença do Senhor, como as virgens, né? As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, elas levaram óleo nas vasilhas, mas também nas suas candeias. Sejamos virgens prudentes. Sabe, faça reserva de oração no céu. Nenhuma oração nossa cai por terra, irmão. Nenhuma oração. Nenhuma oração deixa de ser respondida. Pode não ser do jeito que a gente quer, mas Deus vai responder. Deus vai responder. E nós obedientemente dizendo, seja feita, Senhor, a tua vontade. Isso agrada ao Senhor submissão, porque rebelião é do cão. Submissão. Sejamos submissos. Porque Deus jamais, mas a gente lança oração, vai lançando. E as nossas orações estão lá no cálice diante do Senhor. E nenhuma vai deixar de ser respondida, porque nós oramos a um Deus que é vivo. É vivo, não é daquele que tem ouvido e não ouve, que tem olho e não vê, que tem pé, mas não anda, é mão com pé. Não, nós temos um Deus que tem ouvido, que ouve. Tem boca que fala conosco ainda hoje. Tem mão para estender e nos abençoar, para nos pegar pelo cabelo, levantar e levar para a presença dele, para ver o céu aberto. E pés para correr na nossa direção, para nos tirar e nos dar socorro. Amém? Deus vivo, Deus poderoso, Deus soberano, é esse Deus que nós servimos. Para a glória dele. Amém? Então, vamos lá. É tempo de obedecer ao Senhor. A gente acha que o alfabeto é ABC, né? ABC, o alfabeto, ABC, o ABC. Não, para o Senhor é obedecer. Obedecer. Amém? Entenderam aí? Guarda aí o obedecer, tá? O Senhor Jesus, ele diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que nós temos tanta dificuldade de obedecer ao Senhor quando nós conhecemos na palavra de Deus o que Ele quer de nós e nós desobedecemos a Ele? Porque nós procrastinamos quando Deus fala conosco, nos mostra numa palavra, numa mensagem, no texto bíblico, em alguém que falou alguma coisa, você sabe que Deus está lhe exortando e você procrastina em obedecer ao Senhor. O Senhor diz, como é que vocês podem dizer isso? Você é Senhor, Senhor, é meu Senhor, 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 vem, Senhor, Senhor, me ajude. Mas o servo faz o que o Senhor ordena. O servo não ousa desobedecer ao Senhor. Não. Então por que nós desobedecemos ao Senhor? Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Quantos aqui, nos anos tudinho de crente, não precisa levantar a mão, não quero envergonhar ninguém. Não quer, nem Deus, né?
Os homens tudinho de crente ganharam uma alma só para Jesus. Os homens tudinho, 5 anos, 6 anos, 10 anos, uma alma. Gente, se cada um de nós ganhasse uma alma, um ano todinho para ganhar uma alma, que tamanho, quantos tempos nós precisaríamos ter, quantos cultos? Uma alma por ano. Um desafio tão pequeno. Porque não dá para ser meia alma, né, por ano, só dá para ser uma. Uma vida para Jesus. Ele disse, ide, ordem. Ele deu ordem. Vou tocar de outra ferida que sempre me incomoda. Ele disse que a ceia era para a gente fazer em memória dele até que ele venha. Outra ordem. Quantos às vezes só ser uma vez no ano. E olhe. Todo primeiro sábado que é dia de ceia tem um evento. Tem um negócio diferente para fazer e despreza a mesa do Senhor. E diz, Senhor, Senhor. Nós não fazemos o que ele manda. É ordem. Se vocês quiserem, vocês podem tomar ceia. Não, ele disse, é para fazer, em memória de mim, até que eu venha. Pequenas coisas que eu estou trazendo hoje aqui, só pincelando. Para a gente ter consciência que a gente realmente precisa fazer uma reflexão na nossa postura, nesse tempo, nessa época do fim que estamos vivendo agora, e que temos Jesus às portas para vir nos buscar. Às portas. Relegar ele em segundo plano, a ordem dele, a palavra dele em segundo plano é fatal. É morte, sim, eterna, infelizmente. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por quê? Porque não faz o que ele manda. Nós não devemos ser religiosos, nós devemos ser discípulos de Jesus Cristo, cristãos, fiéis, servos de Deus. Religioso que tem que guardar o domingo. Eu já disse até a vocês que eu vi uma vez no caminhão. Né? Um domingo sem missa é uma semana sem Maria. Aí alguns que dizem assim, um domingo sem ir para a igreja, para o culto, é uma semana sem Jesus. Não seja religioso. Sejamos crentes. Sejamos crentes. Deixemos que Jesus viva em nós. Não procrastine, não invente desculpa, não bote culpa em A, B e C e as coisas que estão acontecendo e vai deixando de se arrumar, de se preparar, de se desembaraçar para poder subir. Não adianta você fazer isso porque Deus vê a intenção do coração. Pessoas podem ir lá fora ver outra coisa. Ai, mas é tão assim, uma pessoa que gosta muito, vive assim, vive lá na igreja. Mas e aqui? Quem vê é o Senhor. Por isso é que a gente não pode julgar. Porque só quem pode julgar mesmo é Deus que vê lá dentro. Lá dentinho. E a gente não engana. Podemos ser até ter máscara, ser hipócrita para os outros, mas para Deus a gente não é. Ele sabe logo, né? Então é tempo de obedecer ao Senhor. É tempo da gente se arrumar, se aprontar, discernir esse tempo. O Senhor, nesse texto, que ele diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? No contexto dele, ele compara aquele que obedece como homem prudente e aquele que não obedece como um homem insensato. O homem prudente construiu a casa dele numa rocha. Não a rocha representando Cristo, é no princípio da palavra. É lá nos fundamentos que Jesus Cristo ensinou. Nesse fundamento, constrói a casa, os ventos vêm, bate com fúria, vem tempestade, mas a casa está ali inabalável. Vem tempos difíceis, vem perseguições, vem lutas, mas estou firmado na rocha que é Cristo. Esse é o homem prudente, mas o que obedece ao que o Senhor manda. Já o insensato faz a sua casa, constrói princípios para a sua vida na areia frouxa. Qualquer vento afasta a areia. Já viram como é a arduna? Um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está mais baixo, outro dia está mais alto, porque o vento dá e move ela. E a casa, a estrutura de uma pessoa alicerçada em fundamentos mundanos, sem ser em Cristo, todo vento, toda tempestade derruba.
Toda tempestade derruba. Porque não tem Cristo como fundamento, Ele não é a rocha, não há obediência no coração para as coisas que o Senhor ensinou para o nosso bem. Não é porque Ele queira mandar, não. É porque Ele quer que Ele seja formado em nós e quer o melhor para nós, porque é a eternidade. O que está preparado para os obedientes, nem olho viu, nem ouvido ouviu, ninguém no mundo pode imaginar o que está pronto para nós. E a gente acha que não vale nada, porque a gente só quer ver aqui. Peça a Deus para levar um pouquinho além do Espírito, para você ver as coisas maravilhosas que nos esperam. E a gente vai poder vencer mais aqui na terra. Precisamos vencer. É luta todo dia, principalmente de nós, da nossa carne, da nossa vontade. É luta. É lutar para guardar o coração sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. É luta. É luta, amar quem só machuca você. É luta. Mas é para mais essas pessoas que Deus quer. Que Ele chama porque Jesus amou eu e você. Amou aquele que cuspiu nele, que botou aquela coroa no espinho nele, que chicoteou dele. Morreu por eles também. E quantas vezes nós não chicoteamos o Senhor quando deixamos de fazer a vontade dele e fazemos a do diabo? Quantas vezes nós o crucificamos de novo? Porque agradamos a Satanás e ignoramos ele, damos as costas para a vontade dele. O mundo aí fora, irmãos, está rejeitando tudo que se chama Deus e que é objeto de louvor. Está escrito na palavra. Tudo. Aí um crente, me desculpe, mas um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus, não pode ser a favor de aborto. Uma pessoa dessa não conhece a Deus, precisa se reconciliar com Deus. Matar no ventre um inocente com quase 9 meses, prontinho para nascer, e a pessoa achar que está certo. Nunca se converteu. Quem veio matar foi Satanás. Crente não mata, crente dá vida. Porque a vida de Cristo está nele e ele quer dar vida para as outras pessoas. Aí como pode dizer que é, meus irmãos? E na presença do Senhor vai dizer, Senhor, eu fiz tudo, eu fiz isso, eu não conheço nem você, sai de perto de mim. Não me obedeceu em nada, voltou as costas, fez justamente tudo o contrário do que eu disse, e vem com o Senhor, para trás de mim. Aprovar o que o mundo está aprovando não é papel daquele que teme ao Senhor. Não é. Nós temos que aprovar o que a Bíblia aprova. Porque o que a Bíblia aprova é o que Deus aprova. Quer continuar na sua vida de adultério, de prostituição? Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Pode continuar. Curta bem essa, porque a outra, se você não se arrepender, vai curtir no inferno. Me perdoe, mas eu estou sendo franca e clara. Não adianta procrastinar. Ou você muda de vida e sai do pecado, larga do adultério e busca Deus se arrependendo do seu pecado. Ou você vai arder no fogo do inferno eternamente. É arrepender-vos e crer no Evangelho. Acabamos de louvar. Sem arrependimento não há perdão de pecado. Se quer viver assim, achando que Jesus não vem, e quando for mais tarde você faz, cuidado. Sabe aquele povo que morreu agora no avião? Imagina se ele subindo naquele avião sabendo que ia morrer. Sabia ou não? Nem imaginava, senão não tinha nem entrado. De repente, 64 foram para o outro lado. Quantos estavam prontos para ir? Nenhum de nós sabe a hora que nós vamos. Como nós não sabemos o dia e a hora que Jesus volta, também não sabemos o dia e a hora que nós vamos morrer. Então a gente tem que estar preparado para toda hora. Prontinho. Com as malas cheias de obras. Não para salvar, porque a obra não salva, mas porque somos salvos, levamos obras de justiça. São as vestes da noiva, vestes de linho fino, que são as obras de justiça dos santos. É o que nós vamos levar para diante do Senhor, o resto nada, né? Então, obedeça. Jesus é seu Senhor, não é só seu Salvador, né? E o Senhor disse, vocês serão meus amigos, meus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Não é peço, é mando. Então, só assim nós seremos. Eu não sei se tem outra aí. Muda aí. Temos.
É tempo de obedecer o Senhor. Já falei essa parte, pode passar. Eu fui vindo aqui, né? E aqui o fim. Obedeça ao Senhor, meu amado. Ele é seu Senhor e seu Salvador. Ele não veio só para salvar você de ir para o inferno. Ele veio aqui para ser seu Senhor, para que nós todos alcancemos a estatura perfeita dele enquanto estivermos na terra. Que as pessoas possam olhar para nós e encontrar Cristo em nós. Apesar dos nossos temperamentos, do nosso jeito de ser, mas as pessoas precisam ver Cristo em nós. Precisamos deixar que o fruto do Espírito se manifeste. Pega aquela relação. Vamos lá, eu estou naquela relação, irmão. Estou dizendo a você porque também estou na luta. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que estar ali. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui não, Senhor misericórdia, me ajuda. Vamos trabalhar. Vamos ler a palavra nesse texto. Vamos ver, vamos pedir ao Senhor. O Senhor muda aqui. Espírito Santo me conduz a manifestar essa área da vida de Cristo na minha vida. É até Ele voltar, nós temos que estar nos santificando. É um processo. Diga, santificação é um processo. Então, se é processo, não pode parar. Esse ano eu vou cuidando. Passar um tempo aqui, dar uma pausa, daqui a uns meses eu volto para começar de novo. Não pode parar não. É todo dia morrendo para que Cristo viva. Amém? Eu morro para que Cristo viva. É fácil? É não. Não estou falando aqui só para vocês, não, estou falando para mim também. Não é fácil, mas nós precisamos continuar a carreira que nos está proposta. Sem parar de correr, correndo todo dia. Não só para cuidar do corpo, mas correndo também no reino espiritual, para Cristo ser formado na nossa vida, amém? E a conclusão, eu quero deixar para vocês essa palavra. Minha oração por essa igreja, pelo povo que Deus tem nos confiado, é essa. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Essa é a nossa oração. Lembrando a você o texto que nós lemos no início. Traga aquele texto, Apocalipse 22, diante dos seus olhos. O que é santo, se santifique. Mas, se quer comentar no disso, então aproveita, curta, porque só vai ter essa.